Indivíduos mais ou menos treinados têm a mesma acurácia para estimar as repetições na reserva? O que eu quero dizer? Se o indivíduo que é mais treinado fala assim, olha, eu tô com uma repetição na reserva, então eu tô com uma repetição aqui próximo da falha, ou eu tô com 3 repetições próximo da falha, né? Tô com 3 repetições na reserva. Isso realmente é real? Esse indivíduo realmente está a 3 repetições próximo da falha, ou a uma repetição próximo da falha, quando ele estima essas repetições na reserva, isso se relaciona com o real? E tem diferenças em como indivíduos mais ou menos treinados estimam isso? Eles conseguem estimar de maneira diferente? Muito bem, é sobre isso que nós conversaremos hoje. E eu trouxe esse estudo para nós conversarmos. Ele já começa falando sobre a falha muscular momentânea, né, definida como a inabilidade, a incapacidade do indivíduo completar a fase concêntrica do movimento. Lembrando que a fase concêntrica é aquela fase em que a força produzida pela musculatura está vencendo a resistência externa, imposta por uma barra ou por um halter ou alguma outra resistência externa. E essa proximidade com a falha é considerado um fator chave no treinamento resistido e relacionada com o nível de esforço apresentado na série. Ou seja, uma série que está mais próxima, elevada mais próximo da falha, é uma série com maior nível de esforço. E esse nível de esforço, ele pode ser representado pelo percentual do número de repetições realizadas em relação ao máximo e pode ser associado à perda de velocidade da barra na série. O que isso quer dizer, tá? O que ele está querendo dizer aqui? Que é o seguinte: conforme você se aproxima da falha, quanto mais próximo da falha você está, quanto maior é o percentual em relação à quantidade de repetições que você está realizando ali próximo da falha, maior é o nível de esforço, e isso tem uma relação com a perda de velocidade no movimento. Então percebam que quando nós estamos mais próximos da falha, o movimento começa a ficar involuntariamente mais lento. Então se a gente coloca ali um equipamento, um aparelho numa barra, num agachamento, para a gente medir a velocidade dessa barra, quando nós estamos mais próximos da falha, essa velocidade ela vai ficando menor. O indivíduo não consegue subir a barra muito rápido. Isso acontece, então ele já faz a associação aqui. Né? Os autores citam que existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para medir o nível de esforço na série, que tem uma relação com o nível de esforço, como as repetições na reserva, como uma percepção subjetiva, uma escala de percepção subjetiva de esforço. E a definição das repetições na reserva é basicamente aquela quantidade de repetições que o indivíduo ainda conseguiria fazer na série até atingir a falha. Então, por exemplo, se você está fazendo um agachamento e aí você fez 7 repetições no agachamento e fala, olha, eu fiz 7 repetições e agora estou com 3 repetições na reserva, significaria que você conseguiria fazer mais 3 repetições para atingir a falha. Então, se você fizesse mais essas 3 repetições, você atingiria a falha. Tá mais ou menos essa a lógica. E eles também reportam que existe uma relação com a perda de velocidade da barra com as repetições na reserva. Então, quanto mais próximo da falha você está, maior é a perda de velocidade do movimento e dá para atrelar esses dados. O que eu quero dizer? Olha, se o indivíduo está com 2 repetições na reserva, ele vai ter uma determinada perda de velocidade da barra. Se ele está com uma repetição na reserva, ele vai ter uma perda de velocidade da barra também. Dá para traçar essa relação desses fatores para que isso seja utilizado, inclusive, em estudo. E é exatamente o que eles vão fazer nesse estudo aqui. Então, a ideia do estudo é comparar a acurácia em estimar as repetições na reserva, no agachamento, então agachamento ali com a barra nas costas, com indivíduos de diferentes níveis de treinamento, então mais ou menos treinados, e eles vão medir, né, de forma objetiva essa acurácia associando as repetições na reserva com a perda de velocidade, então com a velocidade que o indivíduo está utilizando ali, né, para mover a barra. 16 adultos foram divididos em dois grupos de acordo com o nível de experiência no treinamento de força.
Então esses indivíduos foram divididos no grupo que tinha mais ou igual, né, a 18 meses de experiência ou menos de 18 meses de experiência. Então eles foram divididos aí, esses 16 indivíduos, em dois grupos com 8 indivíduos. 16 indivíduos não são muitos indivíduos aqui, né? Mas ele faz todo o teste, inclusive ele justifica, né, o tamanho da amostra, ele faz o teste aqui com o Gpower, que é um software utilizado para entender mais ou menos qual é a quantidade necessária de indivíduos num estudo para que seja possível identificar uma diferença entre as condições, entre o que vai ser testado, se ela houver. E aí ele chegou aqui com 16 indivíduos aqui, já era possível algum nível de identificação. E eles utilizaram o agachamento com a barra nas costas mais no Smith, então com a barra guiada, isso faz diferença, tá? O nível de estabilidade do exercício é outro. E a ideia era que os indivíduos atingissem ali, na amplitude de movimento, pelo menos 90 graus de flexão do joelho. Então, logo na primeira sessão, eles realizaram 4 séries de 1 a 3 repetições, com cargas progressivas que variavam de 50% a 90% de uma repetição máxima. E eles fizeram esse procedimento para estimar o 1RM desses indivíduos. Então, eles não mediram de fato um RM, eles estimaram o RM dos indivíduos e eles também, né, colocaram 3 minutos de descanso ali entre as séries e eles mediram a média de velocidade propulsiva da barra. Então eles utilizaram um equipamento na barra para medir qual era basicamente a velocidade em que essa barra estava se movendo, principalmente a velocidade que a barra estava subindo. O indivíduo, todas as vezes que ia subir a barra, essa velocidade ela pode variar, como eu falei, de acordo com a proximidade da falha, e eles mediram esse fator. Na sequência de estimar essa uma repetição máxima, os indivíduos realizaram uma série, eles tinham um tempo de descanso ali, 5 minutos, e eles realizaram uma série com 70% de uma repetição máxima até a falha. E o que eles queriam fazer com isso? Justamente traçar esse perfil, né, de velocidade e repetições na reserva. Então, eles queriam analisar essa relação. Olha, quando o indivíduo está com uma repetição na reserva, qual é a velocidade aqui da barra? Então, quando ele está com 3 repetições na reserva, qual de fato é a velocidade da barra, que ele está movendo a barra? Eles queriam ter esse dado de forma real. Então eles pegaram 70% de uma repetição máxima, colocaram os indivíduos para fazer o movimento até a falha e mediram isso. Isso logo de cara já foi feito depois do teste de uma repetição máxima. E na sequência, logo que eles finalizaram a série, eles já mediram também a percepção subjetiva de esforço, numa escala, tá? Que vai até 10 pontos, então isso foi medido, porque isso também tem uma relação com o nível de esforço da série. Então essa escala também foi medida. Na segunda visita desses indivíduos ao laboratório, eles realizaram 2 séries com um agachamento, com 70% de uma repetição máxima, 3 minutos de descanso entre as séries, e agora já foi mais interessante, que é o seguinte, eles pediram para os indivíduos interromperem essas séries com 3 repetições na reserva ou com uma repetição na reserva. Em cada uma dessas séries, eles realizaram ou com 3 repetições na reserva ou com uma repetição na reserva. Ou seja, o indivíduo ele interrompia a série quando ele sentisse que ele estava ali com 3 repetições na reserva, que ele conseguiria fazer mais 3 repetições até a falha, ou uma repetição na reserva, que ele conseguiria só fazer mais uma repetição até a falha. E aí, na sequência, depois que ele terminava essa série, ele já indicava na escala ali, né, a percepção subjetiva de esforço. Como eles mediram a acurácia desses indivíduos para medir, para estimar as repetições na reserva? Eles já tinham os dados associando na primeira visita a quantidade de repetições que os indivíduos estavam fazendo e as repetições até a falha, né, porque eles fizeram uma série até a falha, com a velocidade da barra em cada uma das repetições. Então eles tinham o dado de, por exemplo, olha, quando o indivíduo estava realmente com 3 repetições na reserva, era essa a velocidade da barra. Eles tinham esse dado com aquela série que foi levada até a falha. E aí, nessa segunda visita, em que o indivíduo estimava ali as repetições na reserva, ele parava quando ele achava que ele estava com 3 repetições na reserva, eles cruzavam esses dados de velocidade. Ou seja, em uma das séries era para o indivíduo
parar quando ele estava a 3 repetições na reserva, certo? E eles tinham o dado de qual é a velocidade real de quando ele estava com 3 repetições na reserva, medida através do teste daquela série que foi levada até a falha. Então, nesse momento em que ele estimava essas 3 repetições na reserva, eles pegavam essa velocidade e ao cruzar os dados, imagina, se essa velocidade ela fosse uma velocidade maior, ou seja, o indivíduo talvez ele não estaria realmente com 3 repetições na reserva, ele estaria, por exemplo, com 4 repetições na reserva. A barra ainda está se movendo mais rápido, não é uma barra que está tão lenta assim. Eles faziam essa subtração. Então, se o valor desse -1, eles cruzavam essas 3 repetições na reserva, e se essa velocidade que ele apontou aqui fosse referente a 4 repetições na reserva, eles faziam essa subtração e aí o valor ficava em -1. Ou seja, o que significava esse -1? Era que o indivíduo errou por uma repetição, sendo que ele achava que ele estava com 3 repetições na reserva, só que no caso ele estaria com 4 repetições na reserva. Então ele errou por 1 e aí o valor reportado no estudo seria de -1. Foi assim que eles calcularam. Agora, vamos dar uma olhadinha nesses resultados? Eu já queria chamar atenção aqui para essa tabela que mostra a diferença de força dos indivíduos que eram considerados menos treinados, né, que era esse NG, o grupo NG, e os indivíduos que eram considerados mais treinados. Deem uma olhadinha no peso desses indivíduos e no teste de um RM aqui, tá? E esses valores foram atingidos. Eu tomei a liberdade de fazer esse pequeno cálculo aqui. O que o cálculo está mostrando? Ó, eu peguei os indivíduos que são os indivíduos mais treinados, acima de 18 meses de treinamento. E eu dividi esse peso realizado no 1RM, em uma repetição máxima, pelo peso médio desses indivíduos, e o valor aqui deu de 1,65. Então essa força relativa estava em 1,65. Agora vamos fazer dos indivíduos que são considerados aqui um pouco menos treinados. Então aqui a carga estava em média de 110. Vou já fazer aqui ao vivo e a cores, hein? A carga estava em 110,33. Então quando a gente divide isso, de fato, pelo peso dos indivíduos aqui, que estava em 70,8, esse valor dá em 1,55, quase 1,56. Lembra que os indivíduos que são considerados mais treinados estão com 1,65. Ok, eles dividiram esses grupos aqui para considerar mais ou menos treinado pelo tempo de experiência. Só que quando a gente vai ver a força relativa, que é um fator que precisa ser considerado no nível de treinamento do indivíduo, essa força relativa não é muito diferente entre esses grupos. Será mesmo que a gente pode considerar aqui que eles estão comparando indivíduos que são mais treinados com indivíduos que são menos treinados? Claro que isso não invalida o estudo, mas é um ponto de atenção. A gente precisa prestar atenção nisso. Dê uma olhada nessa tabela 2. Essa tabela 2 diz respeito ao quê? Diz respeito àquela série que os indivíduos levavam até a falha, com 70% de uma repetição máxima. Então era aquela primeira série que eles levavam até a falha. E o que eles descobriram aqui? Que quando a gente pega o que eu acabei de riscar em amarelinho, aqui, né, que é a média de velocidade propulsiva, quando esse indivíduo realmente estava com 3 repetições na reserva, né, essa média foi de 0,38 nos indivíduos que eram considerados mais treinados e 0,35 metros por segundo nos indivíduos que eram considerados menos treinados. E quando a gente pega essa velocidade média propulsiva, quando os indivíduos estavam com uma repetição na reserva, os indivíduos mais treinados, aí a velocidade da barra já é esperada que caia, né, porque ele está com uma repetição na reserva, batia aqui 0,32 metros por segundo, nos indivíduos que eram considerados mais treinados e 0,28 metros por segundo nos indivíduos que eram considerados um pouco menos treinados. E aí tem os outros dados, né, da velocidade média propulsiva na falha, que era de 0,26 segundos com os indivíduos mais treinados e também 0,26 com indivíduos menos treinados. Os valores aqui são muito próximos, tá? A perda de velocidade na falha em relação à repetição mais rápida é muito próximo os dados, não tem muitas diferenças aqui. Mas o dado que mais nos importa mesmo, que era o estudo mais queria analisar, é esse daqui. Então, esse daqui é aquela diferença, né, entre a velocidade de fato medida quando o indivíduo levou a série até a falha, que
poxa, 3 repetições na reserva, elas se relacionam com qual velocidade? Daí eles cruzam essa velocidade, que é uma velocidade que realmente representa 3 repetições na reserva, com aquela situação em que o indivíduo estimou ali as 3 repetições na reserva dele e parou a série falando assim, olha, aqui eu tô com 3 repetições na reserva, né, que foi aquela segunda visita. Ali cruzou essas velocidades e o que eles perceberam? Quando a gente pega os indivíduos que estão mais treinados aqui, esse grupo EG e o NG são os que seriam menos treinados, né? A diferença entre essas duas condições, daquela série que foi levada até a falha e quando o indivíduo estimou, para 3 repetições na reserva, tá? Quando eles falavam de 3 repetições na reserva, foi de menos 1,19, mais ou menos, desvio padrão do grupo mais treinado. E do grupo menos treinado, foi de menos 1,25, mais ou menos, desvio padrão. O que significa esse menos 1? Lembra o que eu falei? Que os indivíduos aqui, eles erraram em uma repetição. Quando a gente pega, quando eles estavam estimando 3 repetições na reserva, eles erraram em uma. O que eu quero dizer? Na prática, eles falaram que eles estavam com 3 repetições na reserva, mas no final das contas eles estavam ali mais próximos de 4 repetições na reserva. Erraram por uma. E a percepção de esforço foi muito similar entre os grupos. Quando a gente pega na condição de uma repetição na reserva, quando eles foram estimar uma repetição na reserva, também é muito próximo aqui a condição do grupo, na verdade, né? O grupo que estava mais treinado errou por uma também, dá menos um, mais ou menos desvio padrão, e a condição, os indivíduos que estavam um pouco menos treinados, por menos 1,31, então está muito próximo aqui. Também eles erraram por uma, ou seja, eles falaram que estavam com uma repetição na reserva, no final das contas eles estavam com 2 repetições na reserva. Tá? E a percepção subjetiva de esforço aqui na escala também foi muito próxima. Ou seja, qual que é o principal ponto desse estudo? Nesse estudo, esses indivíduos que são mais ou menos treinados, quando a gente pega esse exercício, que é o agachamento com a barra nas costas, eles erraram de uma forma similar. E eles erraram por pouco, eles erraram por uma repetição quando eles estimaram as repetições na reserva. Só que tem um ponto que é importante, que foi exatamente o que eu ponderei antes. Será que esse estudo realmente está comparando indivíduos que são mais ou menos treinados? Será que não poderia ter uma discrepância um pouco maior entre esses grupos para a gente analisar esse resultado novamente? Bom, fica essa questão. Isso não invalida os dados novamente, mas é importante que a gente analise com cautela, né? E aí a gente reflete a respeito disso. Né? Se nós considerarmos que realmente, vamos considerar aqui que esse grupo que esse estudo realmente comparou indivíduos mais ou menos treinados. Aí aquela história de que talvez indivíduos menos treinados tenham menos capacidade de estimar repetições na reserva, pelo menos quando a gente vê uma repetição na reserva e 3, que foi isso que foi medido. Aí 5 repetições na reserva a gente não pode falar, né? A gente pode falar o que está sendo medido aqui. Aí, de fato, parece que não tem muita diferença entre indivíduos que são mais ou indivíduos que são menos treinados. E além de não ter diferença entre essas condições, eles erraram por pouco. Né? Então, naquela questão de que talvez seja importante o indivíduo chegar próximo da falha, ter alto nível de esforço na série, para quem busca hipertrofia, por exemplo, e aí tem aquele questionamento, poxa, eu vou trabalhar com repetições na reserva. Só que, por exemplo, eu estou trabalhando ali com 2 repetições na reserva, que os estudos já mostram que é uma quantidade de repetições que desencadeia excelentes resultados para hipertrofia. Bom, será que se eu prescrever 2 repetições na reserva para o indivíduo, ele vai estimar de forma adequada ou ele vai ficar muito mais longe? Ele vai ficar 4, 5, 6 repetições na reserva, o que talvez afetaria o nível de esforço da série e o que talvez afetaria de forma crônica a hipertrofia? Será que a gente pode tomar essa conclusão com esse dado? Bom, é claro que isso vai além. O estudo não mediu hipertrofia, não mediu nada disso. Ele mediu as repetições na reserva, a acurácia em medir essas repetições na reserva, mas parece que os indivíduos aqui não erraram por muito, pelo menos não nessas condições. Se você aí é profissional de educação física e quer entender mais sobre treinamento, sobre as bases do treinamento para hipertrofia, link do meu curso está na bio. Se você é treinador e quer aprender mais comigo sobre esse e outros temas que podem interferir diretamente em como você prescreve os treinos, o link do meu curso está na bio.